Quando o encarnado tem uma perspectiva de vida de 70 anos e comete suicídio aos 30, os fluidos restantes ficam impregnados no corpo físico ou no perispírito? Vamos lá. Quando nós desencarnamos, existem 3 possibilidades que podem acontecer quando a gente desencarna. 4 possibilidades quando a gente desencarna. Possibilidade número 1, você desencarna velhinho, que já gastou todo o fluido. Você já está assim, só a capa da gaita. Quando você desencarna, não tem fluido nenhum, nem no corpo, nem em lugar nenhum. O sujeito está desencarnando porque o corpo foi usado no limite da sua possibilidade. Desencarnou, tem praticamente nada de fluido vital. Situação número 1. Situação número 2. O cara desencarnou cheio de fluido vital. Cheio de fluido vital. Mas ele tem méritos. É um jovem que sofreu um acidente de moto, é um jovem que teve uma doença que aconteceu com ele, deu uma gripe nele, ele agravou e morreu. Está cheio de fluido vital. Por que ele está cheio de fluido vital? Porque ele está muito ainda forte, ele ainda corre e tal, diferente do primeiro caso que já está bem fraquinho. Então, neste segundo caso, o cara tem fluido vital. Quando vem a hora da desencarnação, o corpo está cheio de fluido vital. O corpo está cheio de fluido vital. E os espíritos, então, podem tomar a atitude de dissipar os fluidos para que ninguém se aproprie deles. Porque existem muitas entidades perturbadas que estão loucas por fluido vital. O fluido vital é para o mundo espiritual o que a droga é no mundo corporal. Então, existem espíritos viciados em fluido vital. Amam, porque aquilo dá a eles uma sensação de vitalidade. Se sentem vivos. Então, diante de uma perspectiva de um corpo que está cheio de fluido vital, eles querem ir lá e recolher para si, retirar do corpo e levar para si. O espírito, em princípio, não tem vinculação com isso. O fluido vital pertence ao mundo físico e não ao mundo espiritual. Então, situação número 1, houve a exaustão dos fluidos, desencarnou legal. Situação número 2, ele estava cheio de fluido vital, mas os espíritos vieram e dissiparam esses fluidos para que ninguém se apropriasse deles e vida que segue. Situação número 3, o cara desencarnou jovem, mas os mentores não conseguiram tirar o fluido dele. Não houve possibilidade de fazê-lo porque as entidades espirituais vinculadas a ele acabaram impedindo a dissipação dos fluidos pelas conexões que elas fazem. Verificar o caso Fernando no livro Painéis da Obsessão, que é a história de um homem que na hora da desencarnação está cheio de fluido vital, os mentores ainda tentam tirar, mas não conseguem. Tem que ver os detalhes. Não lembro agora o capítulo, acho que é capítulo 24, mas não tenho certeza. Chama-se O Caso Fernando. Deem uma olhada lá que vocês vão ver. Então, situação número 1, exaustão. Situação número 2, tinha fluido e os espíritos dissiparam. Situação número 3, tinha fluido, mas os mentores não conseguiram dissipar. Situação número 4, o cara é suicida. Os mentores não poderiam tirar o fluido do suicida? Poderiam tirar, claro que poderiam. Pode. E por que não tiram? Porque neste caso, o objetivo é terapêutico. É para que ele fique com o fluido, sentindo de maneira mais efetiva as energias da lembrança do suicídio, e isso se impregne de maneira mais profunda na memória, reduzindo a possibilidade de reincidência. Os mentores deixam porque é bom para ele.
E aí você me pergunta, e quanto tempo ele vai ficar com estes fluidos? Depende, né? Vai depender. Eu disse típico, que essa duração seja até que o fluido se exaure. O fluido se exaura, né? Que ele vá até ele acabar. Mas se você pegar o livro Memórias de um Suicida, você vai ver que os 5 amigos são recolhidos na mesma viagem. Camilo, Belarmino, Jerônimo, Mário Sobral e o outro, que eu esqueci o nome. Os 5 são recolhidos no mesmo dia. Não é possível que eles tenham exatamente a mesma quantidade de fluido para acabar na mesma hora. Gente, chegou num certo momento, já está bom de lição, vamos levar. E já estavam 12 anos ali, então tem um pouquinho ainda, tira e bora levar. Esse aqui também já está bom, bora, tira e bora levar. Então, eles são recolhidos em função do aprendizado que aquele fluido permite que seja feito. Ficar até a exaustão dos fluidos é uma situação razoavelmente comum, mas ela não é obrigatória e não fica até o último centavinho. Só ainda tem um centavinho aqui, vamos ver gastar. Chegou num certo ponto, já está bom. Vamos embora recolher os 5 e vamos levá-los. E aí eles vão para lá. Quem é que eu vou lembrar? Meu Deus, que eu não lembrei. É o Belarmino, é o Jerônimo, é o João Azevedo, Camilo Botelho e Mário Sobral. São os 5 que são resgatados na mesma viagem. Então, isso mostra que não é assim tão matematicamente que eu tenho um medidor de fluido para dizer, olha, agora acabou, agora para levar. Estava quase no final, já vai e leva. E existem outros casos em que isso não acontece. Verificar capítulo 11 do livro Missionários da Luz, o caso Raul, que ele não vai para o Vale dos Suicidas, ele fica preso num matadouro, tá? Mas é isso. Não é uma coisa assim, é típico para aprendizado, mas o tempo vai depender para cada caso. Só ressalva de que, quando se trata de suicídio, o amparo é para todos, tá, gente? Existe sempre o amparo, à exceção das pessoas, dos espíritos que não querem aceitar esse amparo. Então, isso é respeitado. Aqueles que fogem, vão para outros ambientes e às vezes não conseguem nem perceber o amparo que está querendo ser dado. Mas a espiritualidade está sempre a postos para recolher os nossos irmãos que optaram pela desistência da vida, logo que a situação permita, logo que eles tenham condições de ser auxiliados. Se os nossos médicos, nós que somos almas ainda tão complicadas, não se ouve falar do médico dizer, não, você é isso, você é aquilo, eu não vou te tratar. Não, você é um assaltante, não. Não é assim? Não, um professor na sala de aula vai ficar julgando a família dos alunos? Não vai. Nós fazemos dentro das nossas profissões, atendemos a todo mundo que está precisando. No momento que a gente vê uma pessoa cair na rua, a gente vai lá e ergue a pessoa e não pergunta, vem cá, quem é você? Para ver se você merece que eu te... Não existe isso no mundo espiritual. Se não existe aqui, né? A gente não faz isso, por quê? Porque é o amor que está agindo. É o amor que está acolhendo essas almas. Então, apenas quando a alma é muito complicada, como tem gente que cai, você quer ajudar e diz, sai de perto, não faz eu passar vergonha, eu vou me erguer sozinho. Então, a gente respeita. Então, ter essa certeza, todos estão sendo acolhidos.